Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Nichel Tech Talks. Nesse videocast, nós falamos sobre a questão de tecnologia, dados e informação. E aqui nós transformamos os negócios dos nossos clientes. E hoje, junto conosco, eu tenho a honra de receber, além do meu sócio Rafael Morales, ela, que é psicóloga, é especialista em vendas, é mãe do Kael e que eu conheço há mais de 20 anos. Seja bem-vinda, Anne Raquel. Nossa, Jesus, mas já entregou tudo agora, hein? Tô super feliz de estar aqui, obrigada pelo convite. É uma honra, sobretudo porque eu tô perto da Nietzsche em todo esse tempo, né? É Então tem verdade. um laço, não somente profissional, como um laço afetivo, né? Então a gente Bacana. celebra o crescimento e acompanha a história como parte daquilo que a gente é, né? A gente já estava lembrando de coisa aqui, né, Rafa? Coisa de Sim, há 20 anos, a gente entrando nesses exato. 20, 15 anos. E a gente vai esquecendo do tempo, E a né? gente vai esquecendo do tempo, mas é legal, assim, É. rápido a gente vem para o presente e vê E as nesse boas tempo coisas. todo, Anny, você passou por grandes empresas, né? Você Uhum, passou por Microsoft, você passou pelo Google, você passou pela Salesforce, uhum. e hoje você lidera a R Conecta, né? Que é a sua empresa. Parabéns, não é fácil, a gente sabe que não é fácil empreender no Brasil e você está à frente de mais um empreendimento aí. Muito Pois é, parabéns, parabéns, meu amigo, você merece. pois E você é. sabe sempre o quanto torci e incentivei você a fazer Sim. isso, né? E na frente dessas grandes organizações, você sempre teve ligadas a vendas, né, Anny? Uhum, Sempre você procurou melhorar os processos, olhar uhum, sempre com muito carinho também para as pessoas, e a tecnologia sempre esteve envolvida nisso tudo, uhum, né? uhum. Moraes, tem uma pergunta para te É, fazer. é porque tem uma coisa que sempre me perguntam e eu tenho, às vezes, dificuldade de responder. E agora eu estou treinando uma resposta e eu queria ver se você está treinado na sua resposta também. Minha filha pergunta muito, pai, o que você faz? O que você faz no seu trabalho? Né? E eu falo para ela que eu respondo o e-mail e faço reunião. É o meu trabalho e ela vê que é isso, né? Aham, Lógico que a gente faz muito aham, mais aham, coisas, né? aham, aham. Então a minha pergunta é, quando te perguntam o que você faz, o que você responde? Eh, eu adoro essa pergunta, né, assim, eu concordo com você, porque é um exercício constante. Uhum, Mas eu acho que isso para mim nos últimos 10 anos foi um grande desafio, principalmente porque no momento em que eu somei a psicologia, que foi a segunda formação, a grande experiência que eu vim acumulando, né, na trajetória de vendas e minha primeira formação como tecnóloga em processamento de dados, especialista em uhum, engenharia de software. Eu achei isso engraçadíssimo, assim, inclusive. Eh, eu fui conseguindo, e foi um grande desafio e um objetivo pessoal de como é que eu junto essa resposta numa coisa só. uhum, E aí, vem o grande pano de fundo de tudo isso, que serve em qualquer instância. Tem 2 coisas que são muito importantes, tanto em vendas quanto na psicologia: é escutar e as pessoas que estão envolvidas, os relacionamentos que estão envolvidos ali, os vínculos que se estabelecem ali. uhum. Então hoje, o que eu faço é estar conectada às pessoas de uma maneira na qual eu possa realmente construir junto com elas um caminho para um sucesso, para uma realização, para o reconhecimento de que isso acontece. Porque também isso é uma Bacana. pretensão nossa, achar que a gente faz isso com as pessoas, né. Mas quando a gente se coloca como facilitador nesse meio, a gente pode, no final do dia, celebrar junto com elas. Então acho que é isso, no final do dia o que eu faço é facilitar transformações, facilitar os percursos, as jornadas, sejam elas vinculadas aos negócios, e aí a gente vai falar de receita, a gente vai Uhum. falar do bom e velho objeto dinheiro, né, gente, assim, não tem romantismo, mas quando a gente olha também no viés das pessoas, elas precisam estar conectadas a isso de uma forma, minimamente, eu não gosto muito de falar assim, feliz, Uhum. mas que tem o sentimento da realização, da concretização de algo que era desejado, enfim, que era Bacana. buscado. Legal. Anny, nesses 20 anos que você está, 25 anos de mercado, né? É, o tripé, pessoas, processos e tecnologia, é algo que sempre existiu e eu Sim, acredito que talvez sempre vai existir, vai sim, sim. existir por longo tempo, né? É, no pilar de processos, o que você tem, como é que você vê a evolução ao longo desses Uhum. anos todos? Eu sempre primeiro que eu acho importante sempre combinar o processo à metodologia, eu não consigo me desfazer de metodologia, né, assim, inclusive até no meu guarda-roupa na minha casa, se você chegar, você vai identificar que existe alguma metodologia aplicada ali. Aham. E aí, quando a gente pensa e fala, né, processo e metodologia,
tem uma tendência a uma certa aversão de engessar, de botar um negócio dentro de quadrados e a criatividade que vai ser afetada, a liberdade que vai ser impedida. E ao contrário de tudo isso, eu acho que hoje em dia, sim, eu acho que antigamente a gente talvez, antigamente é ótimo, né? Mas, fato, antes a gente tinha menos possibilidades criativas ao redor dos processos. Também a gente tinha menos metodologias, e quando a gente fala em vendas, também tinha menos metodologias. E hoje, acho que a gente tem possibilidades mais criativas sobre os processos. Né? A gente tem mais apoio tecnológico para as metodologias e que vai favorecer no final do dia essa criatividade. Porque imagina, se eu tenho como separar, né, deixar aquilo que pode ser feito, porque eu tenho por detrás o processo implementado, bem desenhado, né, que isso é algo importante e relevante, identificado com a organização, eu vou poder dar às pessoas instrumentos para momentos de transformação, de criatividade, que eu acho que é super importante também nisso tudo, mas apoiado por instrumentos que coloquem dentro de uma perspectiva mapeável, né, dentro de uma perspectiva daquilo que a gente sabe de onde vem para onde vai, que é muito requerido em vendas, né, gente? Toda vez que eu falo criatividade em vendas, eu tenho muitas ressalvas. Por quê? Conte-me mais sobre isso. Porque a gente tem que tomar cuidado. Criatividade não é baderna, né? Assim, só para... Eu acho que isso responde a pergunta. Porque isso é um fato. Assim, as pessoas, às vezes, a gente confunde um pouco essa coisa da criatividade, né? Com ui! E não é isso. Por isso o processo e por isso as metodologias. E como você coloca criatividade dentro de processo? Como é que você pega a criatividade do indivíduo, você tem o processo a ser seguido, você tem a metodologia que direciona o processo. Sim. E aí o indivíduo ele fala, olha, a metodologia A ou a metodologia B ou a metodologia C, ok, mas eu vou pelo E, F, G porque eu acho mais legal. Eu acho ótimo. Você faz assim, você vai lá, primeiro é o seguinte, continua na A, B e C, ok? Porque a D, E e F ainda não existe. Isso é um fato muito importante da gente estabelecer como o princípio do processo criativo. Eu não posso abandonar o que já está. Veja, talvez haja ambientes para isso. Em vendas eu não posso. Eu vou deixar de gerar receita que mantém estruturas em pé, certo? Acho que a gente precisa deixar isso combinado. Em contrapartida, quando eu tenho outras possibilidades ou, sei lá, outros testes para fazer, genial, vamos fazer. Vamos entender, vamos anotar quais foram os passos, que tipo de resultado. Porque o mais importante sobre a criatividade que eventualmente possa gerar um resultado é eu ter a capacidade de repetir. Aí entra processo e entra metodologia. Vai virar método. Não existe E aí, exatamente. Existe um processo que ele é tão bom que ele deveria ser aplicado em 100% das empresas, quer dizer, sempre deveria ser feito da mesma forma em todas as empresas, ou não? O processo, ele pode ser... Existe talvez uma base e adaptado de acordo com a realidade da empresa ou das pessoas que estão naquele meio. Assim, Porque talvez aí entre a criatividade, né, de acordo com... Sim. Deixa eu te falar assim, Rafa, eu queria dizer que pode ser quase inventado e tal, mas assim não, né? Assim, a gente tem que ter uma base, uma estrutura, porque vamos começar do começo, tá certo? O caminho dentro de um negócio e suas complexidades até o resultado, ele precisa ser percorrido de uma maneira em que a gente possa entender o que vai acontecendo para que eu possa repetir. É assim que a gente escala. Tá certo? Se eu fizer toda vez de um jeito, não, assim, a produtividade vai ser comprometida, eu não vou conseguir treinar as pessoas, eu não vou conseguir fazer com que as pessoas se desenvolvam. E aí eu entro com as pessoas. Eu preciso fazer com que as pessoas tenham as suas ambições atendidas, né? Seja elas quais forem, às vezes faladas ou não faladas, entendidas ou não entendidas, mas a motivação, a ideia da motivação, que é algo super pessoal, ela precisa ser atendida numa certa estrutura, numa certa organização.
Então, a repetição, ela é importante. Por isso que a gente mapeia um processo e a gente implementa uma metodologia. Mas sem tirar aqui o charme, né, e a graça do todo, e é isso que eu acho que a psicologia e vem contribuindo com o exercício daquilo que eu falo e faço, é você entender onde é que tem nuances que são particulares. A Nitio não é igual a uma outra organização que tem o mesmo tamanho, o mesmo tipo de faturamento e que, inclusive, possa oferecer o mesmo tipo de proposta para o mercado. Ela não é igual. Perfeito. A Nitio brilha. A Nitio brilha. A brilha, Nitio. Olha meu coração. Mas esse conjunto, né, quando a gente escuta e a gente pensa qual é o nível de adaptação e como é que as pessoas contribuem, aí sim entra os processos criativos. Olha, a gente aqui tem entendido que quando a gente faz dessa forma, ou a gente... Enfim, mas tem coisas que você não tem como deixar de fazer. Você não pode deixar, quero ir para o cliente sem estudar. Então, não. Sim. Tem um mínimo, né, que não dá para inventar. Então, vou no cliente amanhã, fazer o quê? Não sei. Amanhã eu vejo. Amanhã eu vejo, né? Vou fazer uma demo. Para que negócio? Vai ser freestyle, né? Você vai chegar lá, e aí, me conta aí, na hora eu vou resolver. Não. Perfeito. Né? Não. Mas, sempre pensar como é que isso podia ser feito, sei lá, diferente, porque isso é uma outra coisa, né? A ideia de que diferente é sempre muito diferente. Não, gente, vamos lá. A palavra diferente não vem com muito na frente. Tá certo? Ela é diferente. Diferente é diferente. Diferente é diferente. Qualquer coisa que eu faça diferente, e aí vem um negócio que eu sempre, assim, é a minha palavra predileta no universo das vendas, né? Qual é a intenção? Isso sim tem que ser antes de qualquer coisa, que é o que eu vou mapear. Então, se eu tenho a minha intenção e, portanto, eu vou fazer a minha inovação, vou fazer diferente, vou usar da minha criatividade, eu tenho que ter a capacidade de dizer deu certo ou não deu certo, funcionou ou não funcionou, porque se eu vou rir no final, né, é bem melhor do que se eu chorar sem saber por que eu cheguei aqui e de onde eu vim. E aí é uma coisa interessantíssima na capacidade de trabalhar com o erro. Não é que errar é legal, não é que errar é divertido, né? A gente ficou essa cultura do que é legal, vamos errar, quanto mais a gente errar, mais tarará. Super legal, assim, bacanésimo. Mas também se eu não souber o que eu fiz com o erro, de onde ele veio, o que eu aprendi com ele, a causa raiz, né? E aonde ele me leva, parabéns pelo quê? Né? Por nada. Você não fez nada, né? Então quer dizer, eu acho que para a gente pensar aqui no que a gente falou, a criatividade e a inovação, elas sem dúvida são vetores importantíssimos para a transformação que hoje em dia a gente precisa pensar de uma forma constante. Ponto. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Você passou por algumas startups também, né? Como é que é o desafio de você colocar um processo de vendas dentro de uma startup? Você organizar uma startup, que é aquela velocidade, aquele tropeiro, o resultado cada vez mais rápido, de escalar é o que a gente mais ouve no mundo de startups, né? Como é que é colocar um processo, porque um processo ele demanda tempo, ele demanda entendimento, ele depende de pessoas para você conseguir minimamente organizar aquilo, né? Sim. Que recomendação se dá para uma startup, por exemplo, para colocar um processo de vendas? Estou começando hoje uma startup, quero colocar um processo de vendas. Por onde eu vou? A primeira grande notícia que eu tenho para dar, né, e aproveitando a audiência, senhores fundadores e senhoras fundadoras. Não existe um download, né? Assim, uma coisa que tiro da sua cabeça como você vendeu os primeiros clientes e implemento na cabeça de quem está chegando. Tá certo? Isso não existe. Logo, eu preciso entender qual que é a jornada inicial que a gente vai apostar para que eu possa começar a testar as repetições, os comportamentos que vão criar aquela cultura. E aí vamos botar aqui
né, uma coisa que eu acho que começou a ser um pouco minimizada, que eu vejo minimizada ou plastificada, sei lá qual é a palavra que eu vou usar aqui, mas, sabe, temos uma cultura, temos uma missão, mas isso aí é por onde começa. Então, voltando à tua pergunta, Josmar, tenha um primeiro ensaio de qual é a cultura que você quer ter. E por que o ensaio? Porque você tem aquilo que você vai colocar como teu desejo inicial e o que vai se transformar, porque esse corpo ele vai começar a ganhar forma. Você tem o desafio do tempo, então não atropela, respeite o tempo. Ah, mas eu tenho que resultar rápido, então não queira coisas mirabolantes em pouco tempo. Para onde você quer ir, qual é a sua aspiração, é um objeto muito importante para que você chegue lá. Mas existe um percurso para isso. E aí eu tenho situações e circunstâncias, por exemplo, na qual eu pergunto o que é que você vende. E acredite. Dá o cri, Cri. A gente sabe bem. Entendeu? E Então, é básico, né? É tipo... Então, vamos lá. Aí começa, não, porque as pessoas que eu... E aí começa, né? O que a gente vê muito nas startups, principalmente no início, que se atropelam muito? O desafio de contratar as primeiras pessoas para a organização de vendas. Mas eles não construíram uma história, a narrativa da vendas. Então, indo à tua pergunta, o que eu diria é, construa a sua narrativa de vendas. Não estou pedindo para você criar um playbook, fazer um onboard de 6 meses estudando, né? Você não é ainda essa empresa. Mas, meu amigo, tem uma narrativa de vendas a partir da sua, e lembre que o sujeito que está entrando não sonhou o seu sonho, não ficou acordado desenvolvendo como você ficou, não é a figura que fundou, que tem a sua credibilidade na hora que chega uma determinada empresa e diz, né, e vai lá e faz. Então, assim, dá uma segurada e cria meios. Como é que eu crio meios? Comece pela narrativa. Quando eu vou para o mercado, eu vou testar quais discursos, eu vou testar posicionando como, eu vou testar qual é a proposta de valor e eu vou testar aí a cereja do bolo, qual o primeiro universo de clientes. Você quer me ver assim, ó, teu cabelo é enorme, né? Mas assim, ele pode ficar em pé quando vê que tem um oceano azul. Eu falei assim, meu amigo, o oceano azul se afunda. Você pode, inclusive, o quê? Morrer afogado, porque ele é enorme, realmente. E acontece isso. Então, escolha o seu laguinho, né? Vamos lá pescar? Escolha a batalha que você vai lutar. Qual é o lá, assim, que tipo de peixe, né? Você pode começar por trufa, não tem problema, assim. Mas saiba a intenção. Eu vou começar o quê? Onde? Com qual narrativa? E aí eu trago as pessoas minimamente para começar nessa direção. E aí eu vou conectar com o tempo. Tempo, ele é inimigo em qualquer circunstância, né, minha gente? Assim, ele é um grande inimigo em qualquer circunstância. Hoje, quando eu olho um processo, eu faço um mapeamento da jornada da receita, certo? Que eu digo que é a hora em que você tem o seu cliente ideal, você está identificado, sabe minimamente quem é, e você faz todo o percurso até ouvir a máquina registradora fazer trim, cofrinho, né? Cofrinho, pum, pum, né? Na máquina registradora é aquela trim. Ainda existe a máquina registradora? Tem. Algum museu existe. Olha, vai ter um tanto de gente que não vai saber do que a gente está falando. Mas, enfim, pode ser encontrado em grandes museus. No Museu do Ipiranga deve ter. Mas, enfim. Então, esse percurso, esta jornada, quando a gente pensa sobre ela e a gente coloca minimamente um processo para ser seguido, cara, se 60 dias, 90 dias, você tem uma perspectiva bastante clara sobre isso. Então, você não precisa de quilhões de tempos. Agora, você tem uma solução hipercomplexa, né? E aí, se você vai para o mundo de enterprise, vendas de alto valor, solução de impacto do negócio, é muito mais complexo. Pode demorar 18 meses para colocar um cliente dentro de casa.
Uhum. Aí respira fundo, porque daí não é tempo, é saúde financeira. Se você tem essa saúde financeira, seja feliz, vamos nessa. Tá certo? Agora, saber como é que eu inicio e ponho a engrenagem ali para rodar, você consegue fazer isso em pouco tempo. Né? Você consegue ter uma sensibilidade da perspectiva de pipeline, de força, né, de desenvolvimento, a força de desenvolvimento do teu mercado, você consegue fazer isso em pouco tempo. Seja para descobrir, né, que vai demorar e que vai tomar um tempo, e aí você tem que tomar uma decisão sobre isso, vou encurtar minha solução, sei lá, qual é a estratégia que você vai tomar para respirar, porque daí tem uma questão financeira. Seja para entender assim, puta, beleza, já que vai ser isso, aí começar a pensar quais são os recursos que eu posso otimizar, porque isso é uma outra coisa que a gente vê, um efeito no mercado. Os investimentos nos recursos mal planejados. Então, qual é o evento que eu vou, onde as pessoas que eu... E aí, de novo, eu volto para o começo. O que é que você vende, para quem que você vende? Então, escolhe os eventos certos, escolhe, dentro dessa perspectiva da jornada, onde é o melhor lugar que você quer estar, porque vão estar as suas melhores pessoas. E até porque tem um investimento de tempo também, né? Se você Não, escolhe exato. errado aonde você Não. vai, você está jogando tempo, dinheiro fora e recurso fora também, né? Agora, quando uma startup está começando, Anny, você formar um time de vendas é um baita desafio, né? É um pesadelo, Josmar. Não é um desafio, é um pesadelo. Eu vou fazer agora igual a Marília Gabriela, vou trocar até de óculos. Para ver se enxerga melhor esse pesadelo. Ficou sério. Pronto. E por que é um pesadelo? Conta pra mim. Eu atribuo a isso, sabe, Josmar? A falta... deixa eu começar diferente. Eu gosto que assim, Anny, me ajuda a contratar pessoas. Eu escuto isso bastante. E aí eu digo, quais são as competências dessa pessoa? Qual é o estilo dessa pessoa? A que cultura essa pessoa vai se conectar? Porque essa história do bom e do ruim, ou a frase que eu mais amo, que é com sangue nos olhos. Assim, eu acho isso interessantíssimo. Mas, sim, né, são jargões do mercado e tarará. A performance de uma pessoa, o comportamento de uma pessoa, ela é impactada por aquele conjunto, pelo entorno, pelo próprio ambiente no qual ela tá inserida e com a qual ela vai se identificar ou não e etc. Então você precisa saber sobre você para poder dizer assim, eu quero que se junte a mim neste novo relacionamento, né? Pessoas com determinadas características. E isso não é claro a partir da perspectiva de dentro de casa. Ela é definida a partir da perspectiva daquilo que deveria ser tão somente, porque são Muitas vezes na expectativa, na né? expectativa. Então, assim, tem vendedor que venda. Por incrível que pareça, inclusive, assim, mas é verdade, tem que vender, né? Isso é importante deixar claro, porque tem gente que procura posições de vendas, mas não se preocupa que tem que vender. Isso acontece, tem, gente. Tem. Mas vamos tirar essa porção. Considera isso. A gente nunca viu isso, né? Não, pouco. Qual que é a meta que você tem? Hã? Meta? Meta? Tem meta? Mas quantos por cento da sua meta já esse mês? Hã? Que meta? Então tem. Né? Tem gente que... olha que legal. Inclusive tem que fazer isso. Mas enfim, vamos... Piadas à parte, né? Vamos para... Eu volto para essa questão de uma preparação a partir de dentro de casa, né? Então, quando você olha para Nietzsche e quando você pensa, quem é que eu quero que venha para cá para fazer determinado posicionamento daquilo que eu agrego de valor e que eu impacto nas empresas, e por isso você vai olhar para a sua cultura, você vai olhar para a sua missão, você vai olhar para a visão que você tem, de como é que você quer ser percebido, porque a sua percepção é a sua credibilidade e é como você vai crescer. A gente já viu alguém de má reputação crescer? Sim. Não. Então pense nisso antes. Então, esse conjunto ele não é teórico. Então, o que eu vejo é muita teoria. Né? Principalmente quando a gente pensa nas startups, as pessoas que estão entrando, o que elas se imunem? De muitos livros, maravilhoso, eu acho isso incrível, eu acho ótimo. Mas o livro, ele por si só,
né? Não vai se sustentar, vamos colocar dessa forma. Então, a intuição é importante nesse momento, óbvio, mas a preparação a partir daquilo que eu tenho como negócio, que o que eu quero fazer, meu primeiro teste de posicionamento, ele também é importante. E aí eu acho que nesse sentido vem o desafio maior, que é, beleza, Anne, como é que eu faço isso numa entrevista? Como é que eu capturo isso? Não sei. Intuição tem que ser uma porção importante, né, para começar. Ela realmente precisa ser uma intuição importante. E hoje em dia, eu acho que hoje em dia mais do que nunca, tem muita gente boa de entrevista, gente. Tem muita gente boa de entrevista. É assim, é doloroso. É doloroso. E não existe profissionais de entrevista. Não, e aí ela você é pega... expert. E aí você pega hoje... você não sabe de quem você não gosta menos, né? Para não dizer que... Tem aquelas pessoas que você vê assim, nossa, fez um excelente trabalho, né? Assim, entre pesquisa e decorou as frases de efeito. Aí você diz assim, pô, eu não posso dizer que isso é ruim, né? A pessoa foi lá e decorou, mas ela é aquela que está te dizendo tudo o que você queria ouvir. Ela fez o trabalho dela muito bem, ótimo, excelente, né? Assim, aí você vai dizer assim, pô, então na frente do cliente ela vai fazer isso. Não, gente, ela foi ótima de entrevista. Então não se confunda a preparação da pessoa para a entrevista com como ela vai executar. Não. Uma coisa que eu aprendi em uma das Big Techs é que assim, a gente fazia certificação para entrevista. E você tem um catálogo de perguntas. Então, todo mundo... óbvio que a gente, assim, quebrava o gelo, tinha outras perguntas, mas na perspectiva do objetivo daquela entrevista, se eu fosse entrevistado, você fosse entrevistado, você fosse entrevistado, a gente ou ia passar pelas mesmas perguntas, ou as mesmas perguntas que contivessem o mesmo objetivo. Aí a gente vai voltar para a questão da criatividade. Pô, mas aí na entrevista você perde a criatividade. Então, mas aí, será que eu quero... eu preciso, sim, da experiência de quem está entrevistando, mas eu preciso muito da objetividade de algumas nuances que eu preciso capturar naquele momento. Não dá, tem que tomar cuidado com o próprio envolvimento, né? Assim, que nem, vou dar um outro exemplo aqui. Você vai no cliente, adoro dar esse exemplo. Eu sempre acho uma brecha para falar sobre ele. Que eu gosto assim, né? As pessoas voltam fazendo reunião de pipeline. Aí você faz perguntas concretas sobre aquela oportunidade. Aí a pessoa, não, porque... Mas o Rafa é ótimo. Ele é muito gente boa. Ele é muito gente boa. Eu falei assim, acho ótimo que o Rafa seja gente boa. Mas, onde é que o Rafa tem que chegar? No que ele vai ser impactado? Qual é a organização que o Rafa pertence? Quais são as métricas dessa organização que a gente está levando? Quem mais estava na reunião? Quando é que o Rafa vai trazer outra pessoa para a reunião, né? Quando é que o Rafa vai trazer outro influenciador? Quem é que decide? Não, mas o Rafa é quem? É com o Rafa, porque ele é muito gente boa. E quando vem assim, não, o Rafa me falou que ele vai fechar esse mês. Esse mês, é melhor ainda. Aí você faz todas essas perguntas e elas não têm respostas. Aí eu digo assim, não vai fechar, e assim, antes você está agorando minha oportunidade. Eu falei, não, estou sendo objetiva. Mas assim, tomara que eu esteja errada. Nunca estive, ainda. Mas quem sabe um dia. Mas voltando pro ponto, gente, aí eu entro para as pessoas, entendeu? Sim. O ser humano, ele vai ali com sua artimanha, né? Pronto para eu ter um objetivo, né? Conseguir aquele emprego. Eu não posso deixar, tem que tomar cuidado com esses viesezinhos e não entrar no enredo da conversa e perder para onde eu tenho que ir, né? E aí, quando a gente vai conseguir voltar para o ponto do começo. Assim, ó. Quando a gente olha para uma startup, quando a gente olha para a emoção da arrancada para o mercado, para a paixão naquele momento, o primeiro time, as primeiras pessoas, eu vou para a entrevista com tudo isso. É como eu ir para a mesa de negociação e começar falando mais do que qualquer coisa. Seu amigo, não, né? Lição número 1. Você não pode falar mais do que quem está ali, né? Porque você está dando instrumentos, né? Para ele usar contra você para usar, mesmo. Contra ou a favor, mas eu acho que a experiência, sabe, Josmar, é um componente importante.
Mas volto para a questão dessa narrativa. Quando eu for para o mercado, eu estou indo para o mercado para quais... Dentro desse oceano azul, né? Eu quero testar com pessoas de que tipo e perfil. Eu quero trazer uma pessoa de enterprise, porque eu vou botar ela nesse lago. Vou trazer uma pessoa de middle market, né, que chamam de commercial, de corporate, enfim, mas que lida ali com mais contas. Vou trazer uma pessoa que eu acho que me pareceu que na conversa, hoje em dia, né, é um grande desafio, né, assim, geração de demanda para venda complexa. A gente estava conversando aqui antes. É um negócio, né, assim, eu olho para quem vive disso ou quem gosta de fazer isso, eu acho assim, genial. Eu gosto da reunião agendada, entendeu? O que eu acho mais genial são os e-mails que você recebe de abordagem das vendas complexas, né? Aí você vai assim, não, aí tem inteligência artificial fazendo isso. Eu falei assim, gente, tem a gente para mandar e a gente para responder, assim. Resolvido, né? Não, mas eu tenho uma questão. A gente começou falando que não existe um processo único que sirva para todas as empresas, que a gente precisa encontrar as particularidades de processos e talvez adaptá-las para a realidade da empresa. E agora falando de pessoas também, eu entendi que não existe uma forma única de você escolher as pessoas que vão fazer parte do seu time, que você tem que perceber nuances para poder trazer a pessoa certa para o seu time. E aí eu acho que é um dos desafios que você tem, porque talvez seja uma coisa que a gente viva algumas vezes na Nítel, até que ponto, ou será que o gestor sabe, ou o fundador sabe aquilo que ele precisa, né? Eu acho que não, geralmente o cara não sabe exatamente o que ele precisa, né? Agora você deu uma costurada genial. Assim, primeiro aspecto muito importante. Existe uma base do processo. A gente tem que entender que existe uma base de processo que ela vai como uma boa fundação de qualquer edificação. Ela precisa ser estabelecida. Ela precisa ser estabelecida por quê? Porque ela é igual para todas as organizações que precisam pagar suas contas e sobrar dinheiro. Ponto. Né? Assim, tá todo mundo na mesma página. Então, essa base, essa fundação desse processo, sobre ele, qual é a metodologia que está sendo aplicada, que está sendo utilizada, a partir daí, a gente vai entender, de acordo com o estágio, o que é que eu vou fazer com isso. Então, se eu pegar uma organização mais madura, eu vou ter mais espaço para outros processos criativos, ou seja, novos testes. Eu não quero fazer, né? Então, repita o que você fez que deu certo, vamos ver. E se a gente tem um novo modelo de execução que a gente possa dividir com o time, procurar outras pessoas. Às vezes, sim, é uma competência específica de uma pessoa que faz aquele jeito, funciona e já. Tá certo? Se a gente pensar no futebol, não vou me arriscar aqui, mas assim, o futebol é bom por isso, né, gente? Não Acho que não é bom de falar de futebol, né? Nessa época. Ainda mais para quem é palmeirense, melhor não. No caso, o Josmar. Mas é porque eu sempre penso o seguinte, se a gente pensar... porque é só pela universalidade do futebol. Todo mundo sabe o que é um atacante, até quem não gosta e quem não quer. E todo mundo sabe que existem... Um goleiro, um centroavante. Existem diferentes atacantes. Nenhum copiou o outro. Brilhantes, mas um não copiou o outro. Tem um monte de gente de vendas assim, né? Já me peguei ali, como é que faz para pegar, como esse aqui faz, e ensinar para o resto? E eu respondi, não faz. Tem características que você não vai. Assim, não vai. Mas é que eu sou a pessoa que já digo, não, né? Não vai acontecer, ponto. Então, mas voltando para esse aspecto, né? Então, eu vou transitar nessa maturidade, mas eu vou ter sempre o processo, base em cima disso. Eu vou fazer adaptações na metodologia de acordo com essa maturidade, então eu não posso exigir muito de quem tem maturidades diferentes. Entenda, eu vou sempre exigir muito. O nível de maturidade vai dar respostas diferentes, que quando comparadas, aqui tem muito e aqui tem menos. É isso que eu quero dizer, tá certo? Então, quando as pessoas elas chegam aqui, a gente vai pensar que é o seguinte,
Tendo isso bem definido, né, ou melhor mapeado, a chance de que eu tenha em produtividade uma execução mais eficiente, ela vai ser maior. Ou seja, a história, que é o que eu tenho que vender, tem que gerar receita, é a mesma para todo mundo. O processo, que eu tenho que saber qual é o mercado. Aqui estou juntando tudo o que a gente disse, para a gente aterrissar um pouquinho, né? Essa narrativa que eu tenho falado aqui é minimamente saber qual é a minha primeira aposta de ida ao mercado, qual é o valor que eu estou propondo. Quando eu impacto uma empresa, eu impacto em quê? Quais são as métricas que são públicas ou sabidas dessa empresa que eu posso apostar que eu vou impactar, certo? Então, eu vou fazendo essas apostinhas aqui, vou entendendo quais são os meus primeiros segmentos, para quem, por onde eu vou sair, para que isso ajude a conectar as pessoas a esta primeira história, a essa primeira aposta, a essa primeira, o que eu estou chamando de narrativa. Por que eu chamo de narrativa? Porque, no final das contas, é uma história que o que importa é como eu estou contando. É a primeira hipótese, né? É a primeira hipótese. A ser levada ao mercado. É a primeira hipótese a ser levada ao mercado. Então, quando a gente vê as empresas no seu estágio inicial, muitas vezes eu vejo os fundadores ou as fundadoras venderam para grandes organizações, conseguiram entrar em clientes grandes, em clientes expressivos. Então, o que vem para casa é assim, putz, vai ser muito fácil que isso aconteça. Deu bom, né? Mas não é muito fácil. Eu tenho que parar, eu tenho que fazer minhas primeiras hipóteses, eu tenho que selecionar e segmentar um pouco, trazer pessoas que estejam ornadas, né, que me relatem experiências diferentes. Gente, quem trabalha em enterprise, em venda complexa, cliente grande, é diferente de quem trabalha no universo mais amplo. Na minha carreira, o máximo que eu gerenciei de contas foram 25 contas, o máximo. E mesmo assim, foi um modelo em parceria com outra pessoa. Tá certo? Nunca gerenciei 50 contas. Gerenciei times que tinham 150 clientes nominados. Ou seja, era um território de 150 nomes. Era uma máquina, né? Eu tinha que trabalhar, era evento e efeitos de eventos, né? Você trabalha, assim, sei lá, tinha 2.500 clientes nessa organização inteira. Então, você fazia uma campanha, eu jogava com estatística, X%, né, gira aqui. Quando eu estou falando em venda complexa para clientes muito grandes, eu tenho que testar esses perfis. Né? O que é uma pessoa? A pessoa que lida com 5 nomes, com 10 nomes, ela tem um pensamento estratégico muito elaborado. No que eu me proponho a vender, isso, a colocar no mercado, a impactar nas organizações, isso é muito importante. Então, esse é o pensamento anterior que eu sinto falta. Entendi. Né? Eu sinto falta de... Por quê? Porque a variável tempo começa a atropelar a ideia de que foi fácil. Pô, eu fui lá, vendi, mas isso não vai ser passado não é numa via... Não é fácil de não replicar. é uma via direta. Olha, uma pergunta. Como é que dados está conectado com vendas? Porque uma vez que o objetivo de todo mundo, quando você entra no processo de vendas, é a realização daquela venda e, obviamente, o dinheiro no caixa da empresa, como é que dados está conectado isso dentro de um funil, por exemplo? Como é que você trabalha isso na organização? Que tem menos maturidade para que tem mais maturidade? Aí eu vou voltar para exatamente onde eu estava. Por quê? Quando eu sei qual é a história que eu conto, né? Quando eu tenho esse exercício, né? Quando eu faço um mapa, sei lá, um mapa mental desse percurso, dessa jornada, o dado, ele nasce. A variável que eu quero testar, ela vai se apresentando.
Mas, começando, assim, respondendo a tua pergunta, isso, primeiro, que dado, assim, a história é antiga, né, assim, ela é bem antiga, eu fico sempre pensando, lembrando, né, vou fazer um parênteses aqui. Essa semana ou a semana passada, eu vi no LinkedIn a foto de 2 figuras que estiveram na minha vida em 98, quando eu vendia automação de força de vendas. Você julgar que em 1998 faz um tempo, né, gente? Então, Logo ali, né? logo ali, o que era essa automação de força de vendas? Era automação mesmo, era sair do papel para um dispositivo onde você colocava o pedido. Ali era automação raiz, era do papel, não era mudar de device, entendeu? Do grande para o menor, do menor que fala, que te escuta. Não, era papel para sistema. tecnologia. E não era o celular. Não, imagina, era um Palm. Palm. Não, aliás, o Palm já veio depois, né? Porque o Palm, acho que ele é... Enfim, mas logo depois, enfim, não importa. Não vamos entrar nessa seara, Não, senão a gente vai... vamos voltar. Aí vamos todo mundo voltar para o corpício. Mas CRM nasce nesse momento. O conceito da gestão de relacionamento com o cliente nasce nesse momento. Pá, né? Que aí você vai ter todas as informações do seu cliente para personalizar. Olha que legal, gente. Para personalizar a sua conversa. Então, as pessoas que nos assistem e que têm idade mais recente, deixa eu te dizer, esse assunto é bem mais anterior do que a atualidade. E aí eu te pergunto, por que a gente não aprendeu ainda? Maturidade de processo? Por que a gente ainda fala da qualidade do dado dentro do CRM, quando a teoria nasceu dizendo que quanto mais estruturado a gente tem o dado, quanto mais no campo empresa tiver o nome da empresa... Eu posso me arriscar a responder essa sua pergunta. Porque entre o teclado e o computador existe um ser humano. Existe uma persona chamada vendedor. Gerente de contas. Aí vamos account voltar. Manager. Mas tua experiência pode responder essa pergunta. Isso é coisa de brasileiro, de latino-americano? Não. Ou isso é coisa do humano mesmo? De não atualizar o CRM, de não colocar... É coisa do vendedor. Não, vamos lá. Mas independente vamos lá. da cultura. Não vou arriscar, tá certo? Eu trabalhei no México, trabalhei no Brasil. Então, vamos dizer, os 2 grandes, né? Dois grandes países. Estados Unidos para baixo. Estados Unidos para baixo, né? Porque... Não, o México não é América Central, viu, gente? Só para vocês saberem, é América do Norte. Com vocês, aula de geografia. Geralmente. Mas, enfim. Aí a gente vai entrar com a criatividade, entendeu? Nessa hora, não é para ser criativo, mas tem gente que quer ser criativa. Sim. Quer achar que não precisa, porque vai questionar o processo. No ABC que você estava falando no começo, sabe? Achar que, né? E aí entra a tal da caixinha, que você... Aí eu vou falar das pessoas, vou falar de pessoa. No geral, como ser humano, não é uma coisa agradável ser controlado. Tem gente que gosta menos, tem gente que inclusive gosta mais. Aí tem funcionamentos psíquicos que a gente não vai entrar aqui. Mas, como a pessoa de vendas, ela tem por característica, e ela precisa ter por característica um certo narcisismo, né? Porque senão, né? A gente tem que gostar de aparecer. O controle normalmente não vem nessas mesmas caixas de pessoas. Então, eu arriscaria dizer que, assim, beleza, eu posso ter 5 culturas em que essa modelagem, o comportamento, muito mais, né? Mas isso é uma adaptação, não é da natureza, é o truco, não é da natureza. Tá bom. Isso é um ponto, tá, Rafa? Mas eu vou te trazer um outro contexto, que eu acho, isso aqui a gente pode tirar meio como piada, inclusive. Eu vou te dar um outro contexto. Eu acho que as organizações ao longo do tempo, e desde que nasceu, né, e desde que se começa essa ideia de olhar para os relatórios e buscar insights, coisas que ajudem aquilo que vai mobilizar para o passo seguinte, porque se trata disso, certo? Sim, sim. Senão ia ser só
para a época do cartão perfurado. Eu tinha o dado do cliente para mandar a fatura. E estamos aí. Portanto, me interessava o endereço correto, né? E acabou. Hoje não. CNPJ e endereço. CNPJ e endereço. Esse ainda vem errado às vezes, né? Mas, enfim. Tudo que é fora isso é para ajudar a gente a se posicionar melhor, a entender como é que eu te explico que o que eu faço vai ser bom para você, como é que você vai ser melhor a partir do momento em que você adota uma determinada solução, etc, etc. Portanto, essas informações, elas devem servir para isso. Mas eu acho que no começo, talvez, da história, né, disso tudo, a gente tinha usar para isso, mas a gente começou a criar um modelo de comportamento muito baseado na punição. Tá. A gente não usou somente, sabe, para o bem, né? A gente começou a puxar, e aí eu vou, de novo, aqui eu estou falando, volto para o comportamento, volto para as pessoas, né? Se a gente pensar historicamente, normalmente a gente vai ver que as coisas elas eram moduladas, e aí a gente vai entrar, enfim, na análise comportamental. Você, quem quiser, tiver interesse em ler, busca lá a esquina que você vai ver lá como ela nasce, né? Quando a gente pensa que o que você deixou de colocar, o que você colocou, se não aconteceu naquilo como eu interpretei, e aí começou a ficar um negócio ruim. Então, quando a gente olha historicamente, a gente vê que as mensagens que foram sendo passadas, né, agora de geração para geração, né, ela acabou trazendo vieses que não favorece aquilo ao que realmente um dado se presta. Porque, na verdade, vou dar um outro recorte aqui, porque pode ter ficado um pouco complicado esse viés. Vou te dizer o seguinte, a gente, por exemplo, tem pesquisas já que diz aí, eu li recentemente, não me diga qual foi a fonte, porque eu posso pesquisar e trazer depois, tá, gente? Eu não sou uma pessoa que traz nomes, sou péssima para isso. É ruim, né? Mas... Acontece. Não, assim, eu já assumi. Tô de boa. Pode fazer parênteses para a piada? Pode. Que ótimo, acho ótimo. Eu faço formação em psicanálise, né, no instituto, enfim, aí tá lá o povo da psicanálise, e eu fico assim, bem chocada, porque as pessoas fazem assim, fulano de tal, 1857, aí diz a frase, Opa. Entre aspas. a frase. Aí, no começo, há 10 anos, eu sofria, eu dizia assim, cara, eu não vou poder nunca ser psicanalista, assim, porque eu não sou essa pessoa, não tenho... Isso não vai dar, né? Aí eu tive que entender que, assim, não, eu não sou essa pessoa, mas isso não me retira a capacidade de ser. Para confortar seu coração também, eu já participei de alguns estudos onde a pessoa se referia exatamente isso, no livro tal, do fulano de tal, na página tal, no terceiro parágrafo. Uau. Quando eu já estava terminando de falar o nome do cara e a página do livro, eu já tinha ido embora já no pensamento. Perdeu o interesse. Tá bom, beleza, Depois é do dia eu leio. Mas é isso. Vamos voltar agora. Vamos falar um pouquinho sobre dados, sobre IA. Agora vamos botar o tempero do... Colocar a cerejinha do bolo A cerejinha São do bolo. 7h30, vamos mais uns 15 minutinhos, a gente coloca a cerejinha do bolo. IA. Ana e Raquel, agora vamos falar do assunto da moda, do momento. A IA, né? E a gente já teve a oportunidade de conversar um pouquinho sobre isso em alguns encontros, almoços que nós tivemos, e você trouxe um conceito de IA muito interessante. Você falou, Josmar, a IA pode ser uma inteligência ou uma idiota artificial. Você escolhe. Você escolhe aí que você Qual quer usar, né? Qual aí que você quer usar? Eu acho isso muito democrático, inclusive. Elabore um pouco mais sobre esse conceito, por favor. Vamos voltar para o começo, né? E aí, justamente que eu estava falando desse dicionário de dados, né? A gente
promover o uso das pessoas para que a gente possa ter a informação no final do dia, e a gente estava só amarrando aqui de onde a gente estava vindo, que era justamente entender por que as pessoas não se engajam e não se envolvem com isso. Acabei saindo dando a mega volta comportamental, que é quando a gente pensa o que foi feito a partir do que elas trouxeram para a gente. Era onde eu ia chegar. Então, no momento em que as organizações prometeram usabilidades e elas não entregaram aquelas habilidades, as pessoas foram perdendo o interesse e elas vão desenvolvendo manobras de se esquivar e não levar a informação correta, né? Claro que vocês não conheceram, mas eu conheci, cheguei a ter a oportunidade de conhecer vendedores que nunca colocavam nunca dentro do CRM, mas aparecia com oportunidade no mês desse tamanho, né? Você faz assim, meu amigo, Da onde veio? de onde veio isso? Né? Por quê? Porque ele não queria ser cobrado, não queria ninguém enchendo o saco, papapá, papapá. Se você me permite um parênteses na sua fala, você, Danítio, que está ouvindo isso nesse momento, Tem alguém? faz isso? Tem alguém, Josmar? Tem alguém que faz isso na NIT? Eu conheço uma pessoa que faz muito bem isso na NIT. Veja bem, continue, Aninha, por favor, prossiga. Então, o que acontece? Então, quando a gente junta, só para a gente ir conectando e a gente chegar no momento em que a gente está hoje, né? Eu vou buscar a construção da jornada da receita, eu vou buscar a construção da narrativa, só conectando de novo aqui o que eu quis dizer, dessa história para quem eu vendo, o que eu vendo, como eu vou chegar a essas pessoas, quais são as etapas que eu vou cumprir para ter melhor eficiência e produtividade para chegar no resultado que eu preciso, utilizando ali, no recorte transversal, da melhor forma possível os recursos que eu tenho disponível. Beleza? Beleza. Tudo isso aqui nos traz uma composição de informações que se transformam em dados. Que se estão bem colocados, e aí, eu acho que é aqui que está a grande oportunidade quando a gente pensa na perspectiva da inteligência artificial, que quando o meu contexto está bem desenhado, quanto mais fluidez eu tiver, né, no sentido e na lógica, aí você vai me dizer assim, não, mas a inteligência artificial vai criar esta lógica. Ela fala assim, ela vai criar essa lógica. Mas que tal se eu der a minha melhor versão de lógica? Imagina a lógica que vai sair de lá. No sentido contrário, eu vou ter a outra aí, né? Porque também se eu quiser colocar sobre uma bagunça a crença de que vai ser isso quem vai me organizar, parabéns, você vai ter I. É aí que eu digo, né? Você vai ter mais uma outra I. Não tão inteligente, né? E vai todo mundo seguir atrás, inclusive. Vai ser uma maravilha. Eu acho que agora, Josmar, assim, a gente tem uma... Putz, eu fico olhando, sabe? Eu fico doente, na verdade. As pessoas hoje, elas podem ir para uma reunião. Cara, assim, em 10 minutos, você tem... que a gente chamava antigamente de capivara, lá na região norte chamam de capivara, acho que aqui também chama assim, capivara. Você puxa a capivara do indivíduo, você puxa a capivara da empresa, a gente não tem que entrar no site, procurar relacionamento com o investidor, achar os arquivos públicos, abrir, ler, interpretar. Assim, fazer território planning era um negócio surreal. Account planning, porque você tinha que ir lá. Você não precisa nem abrir, você bota lá, né? Entra no... E as pessoas não fazem isso. Não faz. Elas não fazem isso. Assim, cara, você não tem o direito hoje de ir para uma conversa sem estar minimamente preparado. Porque hoje, os recursos... Aí eu acho que é onde... Meu pensamento acaba sempre permeando muito em venda complexa, porque são mais de 25 anos por isso, né? Mas deixa eu baixar aqui, né? Para colocar... Vamos voltar para o universo das startups. Por incrível que pareça, é dificilíssimo, gente do céu, fazer com que as pessoas entendam e façam isso. O vendedor ele tem essa característica de não pensar, né? Aí a gente vai voltar para a história da criatividade. Não é para ser criativo aí, entendeu? Pô, faz o que a Tiane está dizendo, vai lá.
Estuda, pega. Não precisa. O trabalho hoje ele é muito, muito, muito menor. Esse é um aspecto da inteligência artificial que eu acho que muda totalmente o jogo da preparação para as conversas. Você sobe enormemente os níveis, mas eu não acredito que isso esteja acontecendo ainda. Não, e o que nós vemos na NITIO também, começa agora o uso da inteligência artificial conectadas aos RPs, conectadas a outros sistemas. Isso. O indivíduo ele tem informação ali, basta ele querer ter a informação. Né? Pois eu vou te dar aqui uma outra porção que me preocupa. Qual é? Aí eu volto de novo para a psicologia. Veja, eu posso ter o mesmo texto aqui e eu ler de uma forma, você lê de outra forma e você lê de outra forma, certo? Provavelmente a gente vai poder discutir aqui porque a gente se empenhou muito na nossa época na linha de português chamava interpretação de texto. A gente fez muita interpretação de texto, muita. Hoje a gente está vindo, e aí a gente vai entrar aqui num outro assunto da geração Z, né? Cujo modelo de consumo de informação é muito rápido. Então, quando eu coloco um agente dentro de um CRM que me ajuda a escutar, a interpretar, a ir lá no negócio do cliente, a ir lá na pessoa, vai criar uma história maravilhosa e dizer assim, os próximos passos sugeridos são esse, eu preciso que o indivíduo tenha uma função cognitiva desenvolvida, algumas bem desenvolvidas, que eu acho que hoje em dia me preocupa de verdade. Primeiro que é o nível de atenção. Não dá para eu ler 3 linhas e achar que eu sei a história toda, gente. E a gente vive numa sociedade que 3 linhas é suficiente para eu saber a história do Brasil. Uhum. Mas só são 3 linhas. Uhum. Né? Então, dedicar tempo para o contexto aonde a IA passou dentro de um CRM para trazer aquela conclusão é muito importante. Eu entrar numa reunião, mesmo que eu esteja usando recurso para gravar a reunião, que eu uso e adoro, e é muito importante, e trabalho enormemente com isso, tem um impacto, vou colocar de uma forma diferente, a nossa atenção ela é naturalmente impactada quando eu sei que eu tenho um recurso que está substituindo ela. Então, se eu não estiver atento, eu sei onde eu posso buscar aquela informação. Isso é ruim. Isso é ruim. Eu preciso das duas coisas. A menos que eu exponha... Assim, aí, se eu vou ter o agente para fazer o prompt, para dar o resultado, eu não vou precisar de quem? Aí vem um pânico que vai substituir as pessoas. Não vai. Vai substituir quem realmente não estiver atento àquilo que é específico da capacidade humana e que ainda se questiona se chegaremos lá. Enfim, aí eu não vou entrar aqui nessa celeuma. Mas o fato é, eu preciso que as pessoas entendam que o uso e a aplicação de inteligência artificial conectada aos sistemas do dia a dia, como o CRM, e que nos traz um valor agregado enorme, enorme. Mas para tirar de mim aquele tempo de entrar num site, de procurar onde é que estava a aba de relacionamento com o investidor, qual foi a última apresentação institucional que está lá. A capacidade analítica, ela deve existir. Ela assim, eu tenho tudo isso, mas agora eu vou ler. Eu não vou sair fazendo, eu vou ler, eu vou interpretar, eu vou escolher aonde, como, que horas e com quem eu vou posicionar para trabalhar a favor da minha intenção. Então, nós chegamos aqui ao final por onde nós começamos, a intenção. Isso é algo da estratégia de quem faz. Qual é a intenção? Quando você escreve um prompt, o que você tem que colocar? Assim, uma das eficiências do prompt, qual que é? Colocar role. Você vai colocar o que você quer, qual é a sua intenção. Não vai? Você vai dizer assim, o tom, para quem é, né? Você está entregando isso lá. Então, é muito importante a gente separar as coisas antes de botar a complementariedade delas. E eu acho que a gente está misturando antes.
Tá Bacana. tendo eu costumo falar que é um vômito. O ChatGPT ele vomita para você, as pessoas copiam aquilo, colam, tá aí. Eu queria ouvir sua opinião sobre uma coisa. Eu tenho um filho de 14 e uma filha de 9 anos, né? E eles me questionam, o de 14, que tá indo pro ensino... R$1.000 a consulta, pode pagar aqui. Mas vai ser útil para várias pessoas, não só para mim. Né? Mas é mais para ouvir a sua opinião, porque eu tenho a minha. E eu vou falar a minha. Eles me perguntam, e não mais porque eles já sabem a minha resposta e acho que entenderam. Mas o meu filho me perguntava, poxa, pai, por que eu preciso aprender a história do Brasil? Por que eu preciso entender por que Aristóteles pensava isso e o Platão pensava aquilo? É só eu perguntar para a inteligência me diz, né? E aí, eu falei, cara, são 2 palavras que você precisa aprender isso e elas são senso crítico. Exato. Você precisa ter senso crítico, porque a resposta tá ali na IA, mas você precisa ter senso crítico para identificar o que ela disse e trazer a sua... Então, porque eu acho que tem muito, não só a geração mais nova, mas os mais antigos também, que querem simplesmente fazer a consulta na IA e não ter senso crítico daquilo que foi da resposta, né, que receberam. O meu tem 14 anos, então a gente tá ali, ó. Eu vou te responder com outra história, né? Cheguei uma vez, ele tinha uns 12, cheguei no quarto dele e aí tava lá o ChatGPT aberto. Aí, né, eu dei aquela respirada profunda, né? Fechei as mãos. Falei assim, Kael, deixa eu te falar uma coisa. Super legal. Super legal. Mas, aí vai lá ver a aula, né? Ele dá até aquela sentada, porque já conhece a mãe, né? E aí vem de novo aqui essa questão da atenção, desse conjunto de fatores cognitivos que a gente não sabe realmente onde é que vai dar, gente. Isso é um fato, tá certo? Isso é um fato. Isso é verdade, né? Atenção, memória, né? A linguagem, o enriquecimento da linguagem, desenvolvimento de símbolos, a própria perspectiva de adaptação. Portanto, porque daí eu tenho repertório que vai chegar no senso crítico. Então, aí ele me falou que enfim, era um livro que ele tinha esquecido. Tá. Né? Então, ele entrou no ChatGPT para perguntar um pedaço específico do livro tal. E aí, a partir dali, eu fiquei pensando, falei assim, preciso botar o sujeito dentro desse negócio, porque eu não vou conseguir tirar, né? E aí, como é que eu faço? Eu fui me divertir, né? Eu trabalho muito, eu uso muito eu uso muito inteligência artificial. Muito. Muito. Assim. Então, eu tinha um trabalho novo. O que eu fiz? Sim, vem aqui. Senta do meu lado. E eu comecei a mostrar para ele qual era a qualidade da resposta nos pedidos com... Simples, né? Simples. Era o mesmo pedido, tá? Então, ele era simples e rebuscado, né? Então, eu fui mostrando para ele e fui mostrando a diferença na resposta. Perfeito. E aí, minha teoria veja, a gente tem uma geração aqui e a gente precisa, né, ajudar essa turma. Se eu não criar meios e recursos para que eles entendam que há diferença, e a primeira perspectiva, né, você tem adolescente, é Jó, né, tem que ver para crer, o tempo inteiro, tem que ver para crer. Então, eu irritei o sujeito, mamãe, eu já entendi, eu falei assim, mais um pouquinho. Para dizer para ele o seguinte, como é que eu chego a essa quantidade de palavras na minha vida? Ele lendo. Se ele está lendo ou não está lendo, gente, disse na boa, porque eu também não vou conseguir controlar o sujeito, se ele lê ou se ele não lê, mesmo sendo meu filho, e mesmo estando dentro da minha casa. Mas eu, no mínimo, como responsabilidade social, eu cumpri. Ele vai chegar lá na frente, de quem ele se diferenciar ou não, ele pode ser que diga, ainda bem que a minha mãe disse, ou ele diga, minha mãe me avisou. Sim. A frase que ele vai escolher na vida, eu não vou conseguir. Eu não tenho
Eu não tenho, eu adoraria, mas a gente não, é só pretensão nossa. Então, aqui tem um conjunto de coisas, Rafa. Se a gente olha dentro de um recorte da neurociência, das funções cognitivas, da plasticidade, das conexões, das sinapses, né, dessa multiplicidade que a gente tem, porque a gente precisa se virar, né, porque a gente precisava, Não tinha a recurso. gente não tinha recurso. Até isso, eu estava dando um exemplo agora e pensando, veja, eu tinha que entrar num site, ler todas as abas, procurar relacionamento com o investidor, clicar naquele negócio, ler todas as opções que eu tinha, escolher todas essas funções que eu reduzi a pergunta tem uma resposta, né? Traz causa uma... tem um efeito, né? Tem um efeito, é uma reflexão, vamos assim, É. é uma reflexão, é algo a se pensar, tá certo? Nietzsche não é só dados, tecnologia e informação. Nietzsche é sobre pensar e filosofar. Mas Nietzsche Tech Talks. mas é isso, né, gente? Sim, o pensamento crítico, eu acho que você chegou exatamente no ponto, Rafa, assim. Infelizmente, a gente está vendo o senso crítico ser muito comprometido. Quando a gente aplica e usa recurso de inteligência artificial para gerar recurso para as pessoas, a gente já está vendo uma geração que está se desfazendo daquilo que ainda carregou, que ainda traz, muito rapidamente. É só fazer isso daqui, aí a gente vai entrar na relação do tempo, da velocidade do resultado, do que eu tenho que fazer, e há uma pressão sobre isso, versus entender que a consistência é a que leva à qualidade do dado. Perfeito. Certo? Eu tenho consistência, eu vou ter permanência naquele dado, naquele conjunto, eu vou criar a história, ela se repete, eu consigo entender qual é o contexto daquela história, eu consigo entender qual é o percurso daquela história, e aí eu consigo fazer inferências na direção, em alguma direção que eu minimamente deseje, que eu minimamente possa controlar, que eu minimamente saiba o que fazer com o resultado dela. Senão a gente perde controle. Né? Muito bem, Ana e Raquel. Estamos quase no final e eu queria te fazer umas perguntas para a gente encerrar aqui. Acho que a gente vai ter que marcar mais uma, né? Para ter parte 2, né? Parte 2, 3, 4. Vamos fazer uma minissérie desse podcast. Boa. Primeira pergunta, Anny. O que a R Conecta nasceu para resolver? Josmar, a R Conecta nasce desse meu desejo de simplificar as coisas mesmo. Assim, eu realmente acredito. O detalhe é que quando você simplifica, você justamente entra numa perspectiva complexa, mas meu objetivo é realmente transformar jornadas da receita, e eu tenho parado de falar em vendas e falado em receita, porque não é somente vender. Sim. Né? A receita, ela tem um percurso. Então, quando E nos clientes, clientes enterprise, a complexidade é muito grande. Eu costumo dizer que lá na Nietzsche eu costumo dizer o seguinte, que vender hoje em dia é o mais fácil nos grandes clientes. Agora, você transformar o que você vendeu em receita... porque, sobretudo porque a gente vai entrando... que a gente tem... Exato. E a gente está entrando no mundo de consumo, né? Mundo de consumo. Portanto, eu posso até assinar um contrato muito rápido, mas que aquilo se transforma em dinheiro é outra jornada. Então, ao que eu me propus foi, já que o desafio tem que ser vivido a partir do momento em que eu estou dentro do cliente, vamos chegar bem aonde a gente tem que chegar. E qual é o percurso que isso... Qual é esse percurso que tem que ser vivido? Né? Só vou dar um exemplo curioso aqui. Quando eu comecei a fazer o desenho de jornada da receita, e eu parto desse princípio de um desenho, né, de uma arquitetura de receita,
operações que eram consideradas simples, eu falando com o fundador ou com a fundadora, e quando eu acabei com o desenho, foi assim, nossa, mas é tudo isso que tem que acontecer? Eu falei assim, boa notícia. Porque agora você vai dominar o que tem que acontecer. Então, essa é a minha proposta. Eu vi, por estar na ponta de vendas, a gente vê muita coisa ser esperada, mas todo o desenho que está para trás está mal feito. E aí só tem um culpado no final do dia. Só tem um incompetente no final do dia. Então é por isso que... E não é IA. E não é a IA. Então quando eu falo do olhar para as pessoas, o propósito da R Conecta é transformar a jornada da receita em algo que acontece porque está mapeado, porque está envolvido com as pessoas, e a tecnologia, as ferramentas, elas entram como recurso ótimo para que isso aconteça, né? E o processo ele é fundamental, porque ele é a estrada, né, dessa execução. E como é que você conecta psicologia, dados, vendas e governança? Eu ponho numa panela... Três pitadas. Três pitadas de... É uma coisa curiosa, Josmar, porque se a gente olhar um viés, eles têm um viés em comum, né? Muito... Quando eu olho, vou começar pela psicologia, o princípio da psicologia é a escuta. Esse é o princípio da psicologia, é a escuta. Certo? Se eu te escuto, eu vou estar realmente muito mais conectada ao que você está me dizendo, e o que você está me dizendo, eu vou conseguir encaixar aquilo que eu vou ter que posicionar enquanto vendas. Então, eu tenho uma escuta eficiente, eu consigo perceber tua dor, a famosa dor do cliente. Podia ter outro nome, né, gente? O negócio já não começa bem, né? Dor, sofrimento e tal, mas enfim. Aquilo que é aonde eu posso impactar para posicionar melhor os meus recursos a teu favor. E esses recursos, quando a gente pensa como é que eles podem ser interpretados, é a riqueza que eu vou obter na quantidade de dados que eu consegui trazer para a mesa, que eu consegui juntar, né? Então, é a história, é a escuta, é a presença e a atenção, e esse objetivo final de um ganha-ganha. No final do dia, tem duas pessoas, a que vende e a que compra. Uma não existe sem a outra, né? Então, se a gente conectar isso bem, a gente vai ter um resultado. E que tipo de feliz. empresa deve te procurar, Anne? Olha aí, o cliente ideal eu tenho bem definido, tá bom? Então, assim, gente, empresas grandes, muito legal, gosto de vocês, mas não são meus clientes ideais. Muito bom, muito bom. Mas, enfim, eu tenho trabalhado, Josmar, no final das contas, minha experiência tem estado ao redor das startups, mas startups que já têm até 10 anos, né, mas que ainda continuam... Consolidadas, né? Mas elas estão bem consolidadas, porque precisam de um certo nível de maturidade. Normalmente, qual é o meu mundo ideal? Meu mundo ideal foi implementado uma primeira versão, foi implementado um primeiro playbook, foi implementado, todo mundo foi treinado, mas precisa agora passar para um outro nível de maturidade, porque é preciso que tenha esse estágio de algum consumo já de CRM, algum consumo do que fazer com os dados, mesmo que o pipeline esteja ruim, né, sem data de fechamento e sem valor, né, assim, Mas vai fechar o mês que vem? Mas vai fechar o mês que vem? Parece mentira o que estou dizendo, né, gente? É o que eu mais encontro. Mesmo que isso assim, esteja nessa situação, tem que ter um certo nível de maturidade, porque esse é o meu instrumento de trabalho. Meu instrumento de trabalho é um CRM previamente existente, é um pipeline que esteja sofrido e que precisa crescer, que precisa melhorar a produtividade, que precisa revisar os processos e que precisa treinar as pessoas, né? Precisa preparar as pessoas. E aonde que o pessoal pode te encontrar, Anne? No LinkedIn. Anne Raquel. Acho que assim, Anne Raquel. Anne Raquel junto no final do LinkedIn. Eu não vou dar meu celular aqui, né, gente? Acho que não. E na versão atual, né? Aquela assim, porque site é um negócio que eu descobri que a gente nunca tem o que tá, né?
a gente só vive com a próxima versão, né? Então, assim, então eu aceitei já isso. Mas, enfim, arconecta.com.br. Legal. A minha última pergunta para você, então, Ana e Raquel, é a seguinte: qual a grande provocação que você quer deixar para o mercado, pensando nos próximos anos? Essa foi profunda. Essa foi profunda, eu tenho que tomar cuidado, né? Eu acho que, assim, Rafa, a gente precisa realmente perguntar onde é que a gente quer chegar. Eu acho que a gente precisa perguntar onde a gente quer chegar. E em que sentido? Quando eu navego hoje pelas organizações menores, recentes, jovens, e a gente vê um pouco a tentativa de copiar essas receitas de sucesso, elas são importantes, né? É daí que vem os processos e metodologias que a gente usa. Mas a gente precisa começar... É exatamente esse ponto que eu disse, que a gente está se misturando antes de pensar como é que a gente separa para fazer essas novas conexões. A gente tem tecnologia muito, muito, muito disruptiva nesse momento, entrando com toda a força. Quando eu usei o exemplo de 98, a internet tinha 7 anos. Os vendedores voltavam para uma distribuidora com papel para ficar esperando que alguém digitasse. E o uau da vida deles é que eles chegavam lá, botavam o dispositivo no cabo e... Estava ali. E daqui a pouco eles tinham um modem. Quem tinha modem em casa podia conectar o aparelhinho e, de casa. Né? E ali já foi um grande... Para onde a gente vai? Para onde a gente vai? É igual agora? Pode ser que seja igual, porque quando a gente pensa em o que é disruptivo. Mas eu acho que a gente precisa tomar alguns cuidados hoje em dia. A gente tem filhos em casa, a gente tem adolescentes, a gente tem uma geração nova que está vindo, a gente fica discutindo sobre as gerações mais jovens que estão dentro dos escritórios, a gente quer tratar do mesmo jeito, a gente, sabe? Então eu acho que a gente precisa... Minha provocação é: cuide do tempo que tem. Porque esse tempo, ele é único, eu não tenho o mesmo minuto 2 vezes, né? Assim, a história do... Assim, passou, né? O que passou, passou. Portanto, quanto mais intenção eu tiver, melhor vai ser o uso de toda essa tecnologia que está observando a gente incansavelmente. A gente fala um assunto, ele aparece o assunto em promoção para a gente, tá certo? Então, nunca foi tão importante a gente se provocar e a gente pensar aonde é que eu quero chegar, construir minimamente a primeira versão do caminho, como seria para eu chegar ali, para que pelo menos a primeira história, o primeiro percurso, a gente tenha propriedade sobre ele. E aí a gente possa usar a tecnologia a nosso favor, levando pelo menos a partir daquilo que veio, né, de dentro dessa organização, dentro da cultura, cuidar dessa, sabe? A cultura não é um pedaço de papel, não são frases de efeito, sabe? Não é. Ela está mudando, ela tem o desafio de se renovar ainda mais, né? Se a gente olhar a Microsoft, mudava a visão e missão, mas mudou em cada 10 anos. Não sei se duram mais 10 anos, enfim, não é esse o ponto. Mas a minha provocação, ela vai nesse sentido. As empresas, as startups, elas têm que crescer, elas têm que escalar, elas têm que contratar boas pessoas, as pessoas têm que estar envolvidas com seus processos, mas a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado, e estar muito atento. Isso está me levando aonde eu quero, enquanto organização e as pessoas que estão aqui dentro. Então, acho que a gente... Filosofias à parte, sabe? Acho que assim, quanto mais cresce a tecnologia, eu acho mais perguntas que a gente não sabe responder surgem. E a gente precisa ficar atento a elas. Eu acredito que essa atenção vai favorecer aos relacionamentos, e aí a gente vai para o core do que a gente está falando aqui, né, gente? Assim, enquanto eu precisar vender alguma coisa, eu preciso ter noção do que é se relacionar. E essa perspectiva é a perspectiva das pessoas. Bacana. Muito bom, muito bom. Queria agradecer, Anny. Obrigado por você estar aqui com a gente. Rafa, obrigado pelo apoio também. Prazer. Estar junto com a gente aqui. E hoje foi uma aula, né?
uma aula sobre como estruturar a área de vendas, pensando em processo, tecnologia e pessoas principalmente. E nós vimos que se não tiver a intenção, vale a pena a gente pensar, voltar para a cadeira, refletir bastante e colocar essa intenção, senão é distração. Não é, né? Sim, sim, Não é sim. isso mesmo? Sim, sim. Então, se você quer mover o ponteiro do relógio da sua empresa, vender mais e principalmente trazer receita, que vender, eu costumo dizer que vender é fácil hoje em dia. O difícil é você trazer receita para dentro de casa. Então, tá aqui a Anne e Raquel da R Conecta para te ajudar nisso. E na parte de dados, infraestrutura, tecnologia, nós da NIT estamos sempre aqui para te ajudar. Obrigado por estar conosco nessa noite, Anne. Obrigado, Rafa. Obrigada, Rafa. Valeu. Obrigada, Josmar. Obrigadão. Obrigado, Pedro.